recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, 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 o Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Fantástico. Muito bem. Então, olhem, para iniciar então o nosso trabalho, vou pedir à Cândida. Cândida, pode fazer para esta abertura, se faz favor? Oh, com certeza. Então, vamos harmonizar-nos e vamos elevar o nosso pensamento. Vamos pedir a Jesus, pedir aos nossos guias, que durante esta hora, este tempo, todo este tempo que estivermos aqui, possamos apreender o máximo, possamos estar todos unidos para que no final consigamos interiorizar tudo aquilo que formos aprendendo para podermos ser cada dia melhores e, tal como dizia a canção, sermos sempre melhores, seguirmos sempre o Mestre Jesus e conseguirmos aplicar a palavra e os ensinamentos que Ele nos trouxe. Que assim seja. Muito bem. Saulo, a palavra é tua. Fica à vontade. Só para te dizer que eu sei que tens um compromisso depois, mais tarde. Se quando achares que está no teu tempo, portanto, fica completamente à vontade. Sei que temos uma agenda ocupada e nós continuaremos aqui depois mais um pouco, está bem? Portanto, fica completamente à vontade. A palavra é tua, Saulo. Obrigado, gente. E eu queria inicialmente falar da minha alegria de estar aqui com vocês hoje. Porque quando o Felipe me falou que estava sendo fundado o NEP, eu particularmente tenho um carinho muito grande por esse tipo de projeto, porque eu sei a diferença que isso faz na nossa vida. E aí eu queria começar falando um pouquinho disso, porque o NEP tem um papel muito importante na minha vida pessoal. A primeira vez que a gente fundou o NEP, ainda um grupo de estudo, um pouco antes da nomenclatura do NEP, que foi sugerida em 2013, pela Federação Espírita Brasileira, a gente fundou um grupo de estudo na Federação Espírita do Distrito Federal e durante muito tempo a gente trabalhou ali. Boa parte das introduções do Evangelho por Emmanuel surgiram exatamente desses estudos que a gente fazia. E eu posso falar de cadeira porque eu senti na pele, na família, na vida, a importância que tem esse tipo de estudo proposto. Existem várias metodologias, o NEP é uma delas, mas eu particularmente me afinizo muito com o NEP, com a forma como ele está estruturado, com os princípios que ele traz e que nos aproxima de uma visão mais profunda do Evangelho. Não só uma visão de compreensão do texto, histórico, cultural, faz parte isso é importante, mas também pela maneira como a gente pode trazer a nossa contribuição, a nossa vivência do Evangelho.
Eu queria relatar um fato que aconteceu, só para a gente ter uma ideia do que significa o evangelho vivido. Nesse grupo que eu fazia parte, em Brasília, nós tivemos um dia que a gente estava estudando as bem-aventuranças, a gente estava analisando o evangelho de Lucas, e a gente estava passando pela bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a federação, ela tem uma característica, cada federação tem uma característica diferente, e a do DF é um prédio, mas é um prédio que fica fechado no domingo, a gente estava ali fazendo estudo, mas todo o prédio ficava fechado, não tinha nenhuma outra atividade, e de repente, no meio do estudo, aparece um mendigo, bate lá longe. E a gente olha para aquilo e fala, e agora? Né? O prédio fechado, a gente aqui não tem infraestrutura, mas não podemos deixar de atender, vamos ver o que a gente pode fazer. Abrimos a porta, trouxemos a pessoa para dentro, improvisamos ali alguns mantimentos, alguns vestuários, cuidamos da parte física, e como nos orienta a doutrina espírita, não basta somente a parte física, vamos trazer também o evangelho. Chamamos a pessoa para participar com a gente do NEP. E a pessoa se prontificou, sentou ali e conversou com a gente sobre a vida dele. E durante uns 10, 15 minutos, nós ouvimos um mendigo de rua falando sobre a vida dele. O amor, o carinho por Jesus, a fé que ele tinha e a maneira como ele encarava os ensinamentos do Cristo. Eu confesso que até hoje eu tenho uma certa dúvida se a pessoa estava encarnada ou materializada. Porque para a gente foi um exemplo tão bonito de alguém, no dia que nós estávamos estudando a bem-aventurança dedicada aos humildes, a gente ter tido a oportunidade de ouvir um relato dessa natureza no NEP. Então, isso para mim marcou durante toda a minha trajetória em relação aos estudos do NEP, essa vivência. Aqui nós temos pessoas que têm experiências, que têm vivências, que têm desafios, que têm propostas, que têm virtudes, que temos defeitos. E é isso que a gente deve trazer para o NEP. O NEP, ele não pode ser somente um campo intelectual, um campo de estudo, embora ele não se afaste disso, ele tem essa intenção, mas cada um aqui tem uma contribuição muito valiosa a ser feita, porque nenhuma experiência de vida é igual à outra. O Evangelho é uma lei divina que se manifesta nas nossas vidas de maneira muito particular, e na medida em que a gente compartilha isso, nós tornamos esse entendimento mais rico, mais produtivo. E é assim que eu gostaria de conduzir a nossa conversa de hoje. A gente falar um pouquinho, mas que a gente também possa conversar. Então, vou separar um tempinho, vou dar uma introdução, somente colocar a bola em jogo, como a gente comenta aqui no Brasil, para que depois a gente possa conversar abertamente, trazer as nossas impressões, trazer as nossas contribuições, trazer as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Esse é um espaço para a gente conversar. O NEP não é um ambiente de palestra, é um ambiente para a gente poder, de fato, aprofundar a nossa visão sobre o Evangelho. E eu fiquei muito feliz quando o Felipe falou que o tema, né, seria o Evangelho de Lucas, porque, de fato, Lucas é um evangelho muito especial. A gente brinca, né? Acho que a Cris já me ouviu falar isso muitas vezes. Se o Evangelho fosse um jardim, sem dúvida alguma, Lucas seria a flor mais colorida e mais perfumada. Nenhum outro evangelho é tão bem escrito quanto Lucas, nenhum outro evangelho traz tantas parábolas quanto Lucas. Muitas grandes parábolas nós só conhecemos graças a esse evangelista. Muito embora a gente valorize muitas parábolas, é curioso isso, porque nos remete a essa questão que eu falei da vivência do evangelho. Mesmo os autores dos textos, eles têm perspectivas particulares do Cristo. Quando nós tomamos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, é o único que registra as bem-aventuranças na sua totalidade. Ele não traz parábolas que Lucas traz. Lucas traz essas parábolas. João fala de um aspecto mais transcendental. Pedro, que tem as suas memórias traduzidas por Marcos, é um evangelho mais da ação. Então, cada um tem a sua visão. A gente percebe a importância desse contato pessoal, íntimo, com a mensagem do Cristo, até pela forma como os textos chegaram até nós. E o Evangelho de Lucas,
ele tem essas características, ele começa, que é o tema para a gente refletir hoje, do prólogo, já marcando um aspecto muito importante desse evangelho. Todas as vezes que a gente lê um prólogo de um texto bíblico, nós devemos entender que ali existem informações fundamentais que orientam a nossa leitura desse texto, porque informam acerca de certas particularidades, da intenção do autor, das condições de escrita, do direcionamento do público, e isso nos ajuda nessa ambientação em relação ao texto. E essa ambientação, muitas vezes, ela direciona se a gente vai compreender de uma determinada forma ou de outra. Existe uma lenda judaica muito curiosa que diz que um sábio judeu ele começou a analisar o texto da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e nós sabemos que o alfabeto hebraico ele tem uma sequência de letras que é muito importante dentro da cultura judaica, inclusive dentro da Cabalá, existe todo um aspecto místico, esotérico em cima disso, a gente não vai entrar nisso, mas ele tem uma ordem, né? O Aleph, Beit, Gimel, Dalet. E quando ele tomou a primeira palavra do Gênesis, a primeira palavra é Bereshit. Essa palavra significa na origem, no princípio. É o que foi traduzido para o grego por Gênesis. E ele fez uma pergunta que eu acho que a gente não faria. Ele se perguntou o seguinte: se o alfabeto divino, no entendimento deles, começa com o Aleph, por que a lei começa com o Beit, que é a segunda letra? Alguém se faria essa pergunta? Eu acho que não. É algo assim que foge, e talvez nem pensasse em fazer um questionamento dessa natureza. Mas a resposta que ele encontrou é muito interessante, porque ele disse assim: a primeira letra da leitura não está no texto, ela está no coração e na mente de quem lê. Então, ela não está expressa ali exatamente para que o leitor possa trazer a sua perspectiva. E todas as vezes que a gente vai ler um prólogo, o que nós temos é essa possibilidade de aguçar, afinar, harmonizar a nossa perspectiva do texto. Como a gente está no ambiente de NEP, eu gostaria que a gente lesse o texto. É importante a gente trazer o texto especificamente, tá? Eu vou pegar aqui... aliás, vamos participar. Alguém tem aí alguma tradução que gostaria de ler para a gente poder pegar o prólogo? Aí a gente participa também, tem outras pessoas que podem contribuir. Se alguém tiver, tá perfeito, a Silvia está mostrando aí a tradução do Haroldo. Estou com a tradução do Haroldo. Quer que eu leia? Pode ser. Uhum. Pode ser? Visto que muitos empreenderam organizar uma narrativa acerca dos fatos que se cumpriram entre nós, como nos transmitiram os que, desde o princípio, se tornaram testemunhas oculares e servidores da palavra. Também a mim, tendo investigado tudo acuradamente desde o início, pareceu-me oportuno escrever-te em ordem, excelentíssimo Teófilo, para que confirmes a segurança das palavras a respeito das quais foste instruído. Muito bom. Bom, nós vamos fazer aqui uma abordagem. Em primeiro lugar, esse evangelho ele é dedicado a um Teófilo. Se é uma pessoa ou não, nós não sabemos. Porque Teófilo é a junção de duas palavras do grego, a primeira, Theo, que significa Deus, certo? E a segunda, Philos. E Philos é um dos níveis do amor dentro da língua grega que a gente pode identificar. Aquilo que a gente tem dentro do nosso português, tanto do português de Brasil quanto do Portugal, como amor, normalmente engloba vários sentimentos. A gente pode, por exemplo, ter um amor entre dois indivíduos e esse amor ser uma paixão. A essa paixão, a essa aproximação, os gregos chamavam eros. Era o primeiro nível do amor. O segundo nível era o nível philos, daí filia, e daí as palavras filarmônica, amigos da harmonia, filosofia, amigos da sabedoria.
Então, o Teófilos, ou Teófilo, é o amigo de Deus, aquele que se sente bem na companhia de Deus. Porque o filia é essa amizade entre os iguais, entre as pessoas que têm a mesma afinidade, que gostam de estar junto, os amigos. Então, Teófilo é o amigo de Deus. Então, nós não sabemos se isso é uma figura histórica, se é alguém especificamente, ou se é dirigido de uma maneira muito poética, como é a característica de Lucas, àqueles que se sentem amigos de Deus. O terceiro nível do amor, apenas para a gente saber, é o ágape, que é a palavra que Paulo de Tarso utiliza na Epístola aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse ágape, esse nível mais elevado do amor, isso de nada me valeria. Então, os gregos têm esses três níveis, e Lucas se vale desse segundo, da amizade, da cumplicidade, da sintonia, para identificar o direcionamento das suas palavras. Existe um aspecto importante aqui, que é um aspecto histórico, que é mais ou menos a data em que esse evangelho surge. Nós sabemos que Lucas é discípulo de Paulo de Tarso, e que Paulo de Tarso e Lucas são responsáveis, os dois, por mais da metade do Novo Testamento. E aí, se a gente contar a quantidade de versículos, mais da metade do Novo Testamento, em quantidade de versículos, em texto, são da lavra de Paulo ou do seu discípulo Lucas. E em relação à quantidade de textos, ainda é um pouco maior, porque o Novo Testamento tem 27 textos, e nós temos 14 cartas de Paulo e 2 textos de Lucas. Então, são 16, ou seja, mais da metade da quantidade de textos. A gente realmente está diante de 2 autores muito importantes para a transmissão da mensagem do Cristo. E esse evangelho era um projeto inicial do próprio Paulo, como nos diz Emmanuel em Paulo Estevam. Paulo tinha a intenção de escrever um evangelho sobre a vida de Jesus, uma narrativa sobre os fatos. Lembrando que Paulo de Tarso, sem nenhuma dúvida, foi o cristão que mais viajou na época do cristianismo nascente. Na primeira geração de cristãos, pós o advento do próprio Cristo, Paulo foi o que mais viajou. O que significa que ele teve a oportunidade de conversar, de recolher depoimentos, histórias acerca da vida de Jesus, de uma maneira, entre aspas, privilegiada, dado o seu esforço de deslocamento. Outros apóstolos, nós temos notícias de viagens também muito longas, por exemplo, Tiago Maior, que chegou até a Espanha, mas a gente não tem nenhum relato acerca do que esse apóstolo recolheu. Mas no caso de Paulo, a gente tem o relato das viagens, trazidos por Lucas em Atos dos Apóstolos. Então, essa visão, ela permitiu a Paulo de Tarso ter acesso a um conjunto de narrativas que provavelmente ninguém tivesse tido chance antes dele, de realmente conhecer muita coisa que as pessoas vivenciam. Lembrando, gente, que naquela época não tinha internet, não tinha carta, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Uma pessoa que encontrava com Jesus em Samaria, aquela experiência era ali. Aquilo, a não ser que tivesse um apóstolo, alguém que presenciasse, seria muito difícil aquele encontro ser registrado. Ainda que a gente tivesse uma coisa muito importante, se não fossem as testemunhas oculares que registravam, poucas pessoas anotavam, lembrando que naquela época a habilidade de escrever não era algo disseminado na maioria das pessoas. O que não significa que as pessoas eram ignorantes. Existe uma diferença entre ser iletrado e ignorante. Uma pessoa pode ser muito sábia e, mesmo assim, ser iletrada, não dominar. Quem já foi numa cidade do interior e encontrou aquele velhinho, aquela velhinha, que a gente senta, ouve as histórias que nos encantam, sabe bem disso. Então, Paulo tinha esse projeto. Só que eu acho que a espiritualidade é uma opinião pessoal, tá, gente? Fazendo um disclaimer aqui. Eu acho que a espiritualidade deve ter falado assim, poxa, já são muitas cartas, se ainda tiver um evangelho, vai ser metade do que a gente tem seria da lavra de Paulo. Inclusive, existem até alguns autores que falam da diferença, entre aspas, de um cristianismo paulino e de um cristianismo, por exemplo, de João, de um cristianismo dos outros textos,
e que realmente tem essa diferença, porque cada um tem a sua perspectiva. E aí, em determinado momento, Paulo de Tarso entrega as suas anotações nas mãos de Lucas e fala, olha, o projeto de escrever no Evangelho é seu, ele não é meu. Você que vai dar continuidade a isso. Mas Lucas não se contenta somente com aquilo que ele recebe de Paulo. Lucas começa também a viajar. Ele vai até Éfeso, ele conhece Maria. Por isso é que o único evangelho que tem narrativas da infância de Jesus com uma preocupação histórica é Lucas. A narrativa da infância que está presente em Mateus, são só esses 2 evangelhos que trazem isso, não tem nenhuma pretensão de historicidade. Mateus tem uma intenção diferente. Ele quer mostrar que Jesus é o Messias, por isso ele prefigura a história de Jesus na história do povo hebreu. O povo hebreu vai para o Egito, Jesus vai para o Egito. O povo hebreu passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias no deserto. Lá em Êxodo, nós temos o massacre dos inocentes, quando os egípcios matam as crianças hebraicas. Nós temos também na narrativa de Mateus a morte dos inocentes por Herodes. Então, a preocupação de Mateus, eu não estou dizendo que ela não tenha elementos históricos, mas esse não é o foco dele. Ele não está preocupado em fazer história, ele está preocupado em mostrar que Jesus é o Messias e onde o povo de Israel falhou, Jesus não falhou. No caso de Lucas, não. Lucas é um evangelho que traz a preocupação fundamental da historicidade, dos personagens. Inclusive, logo depois do prólogo, ele começa a narrar a história de Isabel, começa a narrar o primo de Jesus, João Batista, ele traz toda essa narrativa. Agora, como ele sabe, muitos já tinham relatos pequenos, pequenas histórias, pequenas narrativas, e ele começa a condensar isso dentro de um todo organizado, inclusive cronologicamente. De todos os evangelhos, um aspecto que se observa bem em Lucas é o aspecto da cronologia. Ele se preocupa realmente com o passo a passo. Por exemplo, João, que é o evangelho que surge depois, ele não tem essa preocupação. As idas de Jesus a Jerusalém, as narrativas, elas estão muito mais dentro de um contexto simbólico do que dentro de um contexto histórico. Mas, no caso de Lucas, ele traz essa proposta. E aqui a gente tem uma lição importante. Sempre é bom a gente, ao lado desses aspectos, a gente traz assim, tá bom, e aí, né? O que isso tem na minha vida? O que isso afeta a minha vida? É engraçado porque a gente sempre deve fazer essa pergunta. Eu estava hoje, na hora do almoço, me permita um relato pessoal, conversando com a minha filha, que está fazendo designer, e ela estava comentando que teve uma aula lá, que foi sobre uma aula do Pleistoceno, ela faz design. E aí, no final da aula, um aluno perguntou assim, professora, muito bom isso que você falou, achei muito interessante, mas assim, o que isso tem a ver com design? E a professora não soube responder. Então, é importante a gente fazer essa pergunta, né? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso afeta a minha vida? E quando Lucas traz, logo ali no primeiro versículo, tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, existem 2 aspectos importantes. Por quê? Muitas pessoas tentam organizar a vida do Cristo, as informações, e dar sentido, buscar fato histórico, isso é importante. Agora, Lucas traz um detalhe nesse versículo, que é entre nós se cumpriram. Porque às vezes a gente pensa que o evangelho é só um dado histórico que está há 2000 anos atrás. E o evangelho não é só um texto. O evangelho se cumpre entre nós, no nosso cotidiano. O evangelho não é uma coisa que está datada geográfica e temporalmente. Os fatos, as leis divinas que o evangelho revela, estão entre nós hoje, com a gente aqui reunido, quando a gente vai para o trabalho, na nossa família. Acontece que nem sempre a gente tem essa percepção e essa sensibilidade. E Lucas, ao escrever a Teófilo, chama atenção. Entre nós se cumpriram e se cumprem essas coisas. Não é algo que está distante. E é exatamente essa sensibilidade que nós devemos ter. Porque o Evangelho de Lucas, ao nos conduzir um olhar
para as parábolas, para os detalhes históricos, ele nos convida a uma postura diante do Evangelho que é muito importante, que é reconhecê-lo na nossa vida, reconhecê-lo no nosso cotidiano, reconhecê-lo quando a gente vai para o trabalho, quando a gente faz uma reunião, quando a gente está com a nossa família, quando nós estamos sozinhos, quando a gente caminha pela rua, quando a gente faz o nosso exercício, a gente se alimenta. O Evangelho, ele se processa, ele se realiza entre nós. Não é algo que está longe, não é algo que está fora. E essa sensibilidade é algo que a gente desenvolve. Não é algo que é dado. Aliás, nós sabemos pela doutrina espírita que Deus não privilegia ninguém, que não cria anjos e criaturas imperfeitas. Todos nós temos o mesmo ponto de partida para que a gente vá adquirindo esse sabor da vitória, da conquista, do progresso, do desenvolvimento. Então, Lucas chama a atenção. Os fatos se cumpriram entre nós. Entre nós. Ou seja, o Evangelho, ele está presente na nossa vida. Essa sensibilidade de olhar, ela é algo que a gente precisa desenvolver e, me permita um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses, o NEP é o ambiente ideal para isso, para que a gente possa perceber. Quem registra isso de uma forma muito bonita é Chico. Chico dizia assim, eu espero que as pessoas leiam o Evangelho de Jesus no meu comportamento, na minha atitude. Então, imagine o seguinte, ler o Evangelho no comportamento, na conduta de alguém. Porque o Evangelho é algo que se cumpre entre nós. No segundo versículo, ele trata de um aspecto interessante, porque ele fala sobre a transmissão entre os que nos precederam, que presenciaram desde o início e que foram ministros da palavra. E aqui tem um detalhe importante para a gente. Porque a lei divina, ela foi aos poucos revelada para a criatura humana. Nós tivemos a primeira revelação, e nós tivemos a segunda, e temos a terceira revelação. Existe um contínuo de transmissão. Nós começamos lá atrás com a narrativa do povo hebreu, até chegarmos na terceira revelação, que não é, como Kardec diz, uma narrativa de um homem, mas dos espíritos daqueles que já estão do lado de lá. Mas existe uma continuidade. Existe uma cooperação na transmissão do entendimento da lei divina. E Lucas registra isso. Porque ele fala, isso aqui não é só fruto do meu trabalho, não é só fruto do meu esforço, da minha pesquisa. Muitos vieram antes, muitos precederam a nossa tentativa de organizar as narrativas, muitos contribuíram com uma parte para mostrar um aspecto importante para a nossa vida. Ninguém vive só. Se nós hoje estamos aqui no ambiente de um NEP Informação, nós devemos isso àqueles que nos precederam e que trouxeram o seu esforço, a sua contribuição, o seu sacrifício, muitas vezes. Eu tive uma vez na Federação Espírita do Paraná, e lá tem duas sedes, é uma sede mais moderna, tem uma sede histórica. Dentro da sede histórica tem uma biblioteca, e eu sou apaixonado por biblioteca. E passei alguns momentos ali, peguei algumas revistas do começo da Federação, do começo do Movimento Espírita no Paraná, e tinha um relato ali que eu achei muito interessante. Na época das ferrovias, algumas pessoas que trabalhavam nas ferrovias eram espíritas. Só que você não podia fazer reunião espírita naquela época. Então, o que eles faziam? Tinha uma tenda, uma barraca, colocavam uma mesa ali, que era a barraca das pessoas se divertirem, ter um momentozinho de lazer, e tinha uma mesa, nessa mesa tinha uma gaveta, então era assim, dentro da gaveta ficava um baralho, e as pessoas ficavam com o Evangelho, lendo o Evangelho, estudando o Evangelho. Se alguém aparecesse, escondia o Evangelho, pegava o baralho para fingir que estava jogando, porque não tinha jeito, não podia estudar Espiritismo, praticar o Espiritismo, era algo proibido naquela época. E às vezes a gente não tem noção dessa trajetória, né, do quanto nós tivemos pessoas que contribuíram para que nós pudéssemos hoje estar dentro de um movimento espírita que confere até, me perdoe o uso da palavra, mas um certo status, né? A pessoa espírita é tida como mais culta, lê, mais responsável. Então,
Até chegar nesse ponto, muito esforço, muita dedicação, muito sacrifício foi empreendido para que a gente chegasse até aqui. E Lucas registra isso no 2º versículo, trazendo essa lembrança de que na seara do Cristo, no trabalho em torno do Evangelho, não existem contribuições estanques. Tudo se conecta. Me permita aprofundar um pouquinho isso, inclusive, porque esse é um critério importante para que a gente possa, inclusive, avaliar novas ideias que surgem, novas propostas. Porque a todo momento surgem opiniões, surgem propostas respeitáveis, algumas vindas de pessoas ilustres, que têm a sua contribuição importante, mas é importante a gente avaliar se isso está conectado com toda essa trajetória que está presente na construção do que nós entendemos como a lei divina. Eu estava fazendo uma palestra uma vez sobre a contribuição da obra do Chico, e uma adolescente fez uma pergunta que só adolescente seria capaz de fazer. Depois dos 30, a gente não faz esse tipo de pergunta. A menina levantou e falou assim: Saulo, Kardec fala que a gente não deve confiar na opinião de um único médium, mesmo que ela seja de vários espíritos. E por que a obra do Chico é tão valorizada no movimento espírita, sendo que a obra de um único médium, ainda que tenha vários espíritos? E isso é textual. Isso está lá em Kardec. Kardec é textual nesse ponto. Eu confesso que na hora eu falei assim, e agora, né? Como é que você responde uma pergunta dessa? E a resposta para isso está exatamente nesse 2º versículo de Lucas. A autoridade, o valor da obra do Chico, não está no critério da universalidade do ensino dos espíritos. Não é aí que a obra do Chico se destaca, porque é a obra de um único médium. Não atende a esse critério. Mas a obra do Chico tem uma coerência e uma conexão com a obra de Kardec, com o Evangelho de Jesus, que são impecáveis. Impecáveis. E por isso a contribuição do Chico ela tem valor. Não é pelo critério da universalidade, que de fato não atende. A doutrina espírita não combina com ingenuidade. Por mais que uma pessoa mereça o nosso carinho, nossa admiração, nós não podemos subverter os princípios da doutrina em louvor a quem quer que seja, porque a doutrina é mais do que as personalidades, inclusive de Kardec. Kardec teve uma vez que ele pergunta para São Luís, quando ele tem a noção do tamanho da obra, ele pergunta, mas São Luís, e se eu falhar? E São Luís não passa a mão na cabeça, fala, não, meu filho, nós estamos do seu lado, não se preocupa, a gente vai junto, confia que vai dar certo. Não. São Luís é categórico, diz assim, se tu falhares, outro tomará o teu lugar, porque os desígnios divinos não repousam nas mãos de homens falíveis. Então, por mais que a gente tenha admiração, nós não podemos ceder àquela, infelizmente, uma prática que a gente tem que, dependendo do nome que assina na mensagem, a gente lê de joelho, né? Nada de errado com isso, nós podemos venerar as pessoas, mas lembremos que o critério da universalidade e a coerência são aqueles que devem orientar a nossa avaliação. O restante é opinião, que merece o nosso carinho, nossa atenção, mas deve ser guardado na prateleira do tempo para que um desses dois critérios validem ou não uma ideia que possa fazer parte do corpo da doutrina. E Lucas nos chama a atenção nesse 2º versículo para essa transmissão, para aqueles que falaram, para aqueles que têm coerência, sobretudo uma coerência da prática, da vivência em relação ao Evangelho. E aí ele diz, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aqui, eu não estou fazendo uma interpretação textual, o sentido desse versículo é um sentido muito importante, porque ele diz o seguinte, ainda que muitos tenham feito, existe uma página do Evangelho, existe uma página que ainda precisa ser escrita. E eu diria que hoje aqui a gente tem 38 páginas, que são as 38 pessoas que aqui estão reunidas nesse momento. São páginas que ainda precisam ser escritas. São páginas que vão trazer a sua contribuição, a sua perspectiva, a sua visão. Lucas poderia ter olhado para aquilo e falar assim, para
que gastar tempo com isso, né? Já escreveu, já reuniu, já está lá. Mas ele diz assim, não, existe um trabalho meu, existe algo que eu posso fazer. E ao registrar esse versículo, ele nos dá também uma lição importante. Não existe trabalho na obra do Evangelho sem uma preocupação com o próximo, sem algo que seja útil a alguém. Não é somente alguma coisa que deve se circunscrever ao nosso entendimento. Nós precisamos dar um direcionamento. Então, Lucas fala assim, não, eu tenho a minha contribuição, tenho a minha parte, mas ele identifica alguém a quem o seu trabalho pode ser útil. Para que a gente não caia no equívoco do exclusivismo, da separação. A gente não acreditar que uma ideia muito boa, uma ideia, um entendimento muito profundo, mas que não se vincula à prática, ele tem seu valor completo. Tem a sua contribuição, mas não está completo. Porque a interpretação, o entendimento só se concretiza na vida. E quando a gente fala de vida, nós estamos falando de relações. Nós estamos falando de conexões. A gente, quando fala de evangelho, não existe vivência do evangelho sem nós estarmos em contato com o outro, que às vezes é favorável, que às vezes não é favorável. Às vezes são amigos, às vezes são adversários. Mas o evangelho envolve todas essas relações, porque Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Algumas pessoas foram próximas, reconheceram a sua tarefa, outras não, foram adversários. E Jesus não deixou de, mesmo em contato com os adversários, de nos trazer lições preciosas. É em contato com Herodes, por exemplo, que ele nos traz uma das lições mais importantes, pelo menos na minha visão, que é o reconhecimento da supremacia de Deus. Quando Herodes fala para ele assim, não sabes, Galileu, que eu tenho o poder de te dar a vida ou a morte? Jesus diz, nenhum poder tu teria sobre mim se não houvesse sido concedido antes por meu Pai que está nos céus. Reconhece aquela autoridade, mas entende que ela só é possível porque Deus permite. Então, mesmo no contato com adversários, nós temos essa possibilidade da vivência do evangelho, porque não existe evangelho sem conexão, sem a gente estar envolvido com outras pessoas. E depois, no último versículo do prólogo, para a gente encerrar, para a gente poder conversar um pouquinho, Lucas traz, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. E aqui tem um detalhe curioso, porque é o seguinte, ele fala, olha, Teófilo já estava informado. Já estava informado. Mas Lucas reforça isso. Ele retoma. E aqui tem dois aspectos importantes, porque me lembra, em primeiro lugar, da questão 621A de O Livro dos Espíritos. Se a lei de Deus está na consciência do homem, que necessidade havia de lhe ser revelada? Porque na pergunta 621, Kardec pergunta, aonde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. E aí Kardec faz uma pergunta muito astuta, né? Muito inteligente. Se está na consciência de cada pessoa, qual a necessidade de ser revelado? E aí os espíritos respondem, o ser humano a esquecera e desprezara. Quis Deus que ela lhe fosse lembrada. E isso tem uma conexão muito profunda com esse versículo, porque nós estamos exatamente diante dessa situação. Teófilo não é alguém desinformado dessas coisas, mas talvez esse amigo de Deus, que é prefigurado em muitos de nós, ainda que a gente saiba, ainda que a gente entenda, ainda falta essa lembrança, essa certeza. E outro aspecto que esse versículo sempre me lembra quando eu leio, é uma frase de Emmanuel que nos diz o seguinte, o amor repete. O amor repete. O amor não é aquela ação que é colocada diante de nós assim, olha, já dei a lição. Não é um professor que vem dar uma aula e você se vira com a prova, se você não sai bem, o problema é seu. O amor repete. A expressão do amor é aquela que diz uma coisa hoje, repete amanhã, repete depois, quantas vezes forem necessárias. Porque a preocupação não é com a transmissão, não é com o eu, é com o impacto que isso tem no outro. É reforçar isso no outro.
O que para a gente é muito importante. Porque às vezes no nosso cotidiano, às vezes, e aí eu me incluo, não tem uma hora que a gente encontra com aquelas pessoas e fala assim, gente, cansei. Já falei tanto, já disse tantas vezes, né? Agora eu acho que eu vou largar de mão. E nós devemos sempre nos lembrar desse prólogo de Lucas, porque ele nos informa duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o amor não se cansa. O amor repete. Mas ele não repete da mesma forma. Ele não simplesmente copia e cola. Ele dá toques diferentes. Ele dá nuances diversas. Ele oferece de uma maneira, às vezes, né, parcial, para que a pessoa possa entender um pedaço, depois entender a parte completa. E isso é importante para a nossa vida, com filhos, com esposos, com familiares. A gente não se cansar de repetir, mas não repetir da mesma forma. A gente buscar sempre o alvo. E é interessante porque isso é uma lição muito importante que vem desde o Antigo Testamento, que é, Deus nunca desistiu do ser humano, mas ele nunca agiu da mesma forma. A primeira tentativa de resgate é simbolizada no grande batismo de água, que é o dilúvio. E ali tem uma aliança, que é o arco-íris. Dá certo mais ou menos, mas a gente ainda não consegue. Depois vem a grande aliança com Abraão, com o povo escolhido. Depois vem a lei. E depois vem o Messias. Então, o amor não se cansa de repetir a lição, mas não da mesma forma. Porque nós estamos em diferentes níveis, nós estamos com diferentes graus de maturidade e ele vai se ajustando a esse processo de desenvolvimento, para que a gente também utilize isso no nosso cotidiano. Quando a gente estiver diante de alguém que a gente ama e que a gente às vezes dá uma orientação, a gente está comprometido com a felicidade da pessoa, a gente lembrar, o amor, ele insiste. O amor repete, mas ele não faz da mesma forma, porque a pessoa muda, ele vai se ajustando à característica, ao nível, ao momento de cada criatura. E, gente, aqui eu encerro a minha breve contribuição acerca do prólogo de Lucas, esse texto que é um texto muito curtinho, mas que traz lições muito preciosas. Eu trouxe aqui o que a gente dá conta de fazer, né? Eu tenho certeza de que se a gente for buscar outras pessoas, outros estudos, tem muitos aspectos desse prólogo que merecem a nossa atenção, mas aqui eu trouxe essa pequena e singela contribuição para a gente poder começar a conversar sobre esse texto. Muito bem, obrigado, Saulo. E que reflexões já, não é? Já fomos levadas aqui eu pelo menos já quase caí aqui uma lagrimita, mas pronto, é a nossa vida. Então, vamos abrir aqui as perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Saulo, antes que abrirmos, portanto, podem colocar a mãozinha no ar, se fizer favor. Entretanto, também tive aqui algumas reflexões, Saulo. É muito importante, de facto, esta questão do termos respeito pelos nossos precedentes, não é? Pelos nossos antecessores. Porque mesmo a própria evolução, a nossa evolução faz-se de uma forma gradativa, não há saltos. E para nós chegarmos aqui, tanto no movimento espírita português quanto no movimento espírita brasileiro, houve muitas pessoas que se sacrificaram por amor por esta causa. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui, no conforto das nossas casas, com estas tecnologias, houve esforço de muitas pessoas. Não só depois da publicação do Livro dos Espíritos. É porque para a terceira revelação chegar, houve um conjunto de história dos iniciadores, como diz ele aqui, desde o início, não é? Portanto, desde a vinda do Cristo, que acaba por ser este início desta palavra, destas reflexões. Então, muitas pessoas foram queimadas, muitas pessoas foram maltratadas, muitas pessoas dedicaram a sua própria vida. E isso, devemos ter um respeito profundo por todos aqueles que nos precederam. E isso é muito bonito, ele colocar isso neste prólogo, porque denota uma sensibilidade muito grande, como a Cris falou, a coragem, a compaixão, e vimos aqui a compaixão de Lucas muito,
muito presente no respeito que tem pelos outros. E depois, Paulo, quando tu dizes aqui esta questão do amor que nunca se acaba e o repetir, foi aí que eu me emocionei mais, porque o nosso grupo está a começar, somos um grupo muito heterogéneo, com conhecimentos muito diferentes, temos pessoas com alguns anos de espiritismo, mas temos pessoas que começaram há muito pouco tempo. E, portanto, essa é uma grande lição para todos nós, porque independentemente do nosso conhecimento, se é muito, se é pouco, se podemos contribuir muito, se podemos contribuir pouco, a ideia é que cada um dê aquilo que pode e que sabe. E não importa se temos que repetir as coisas 10 vezes, 20 vezes ou 30 vezes. Porque quando nos amamos uns aos outros, nós não nos preocupamos com isso. Então nós não estamos preocupados aqui em fazer um estudo interpretativo profundo, não estamos aqui para fazer um grupo de intelectuais, de exegetas do Evangelho. Estamos aqui para aprender com o Cristo, mas também, sobretudo, para sermos amigos uns dos outros e aprendermos com o Cristo. E acho que isso foi uma fase da tua fala que me inspirou muito e que me fez sensibilizar bastante. Então, queria abrir aqui. Cris, queres falar alguma coisa? Eu quero agradecer a Saulo, né? Tão lindo, né? Só podia ser inspirado por nosso Lucano. E você falou aí, né? A sensibilidade de Lucas, né? Era assim excessiva, ele não se aguentava, né? O quanto que ele era tão sensível às necessidades dos outros é uma marca, que é uma marca de Maria de Nazaré também. Não é à toa que ele, mesmo sem a conhecer, ele já pensava muito nela, né? Já ficou fascinado por ela, por essa conversa, porque tem isso em comum, né? Passagens de grande beleza, assim, dos dois, compadecidos dos demais, né? Então, acho que isso é um aprendizado grande que pode trazer para o grupo, né? Eu acho, né, Saulo, o que é que você acha? A gente, no grupo, a gente já vai meio que praticando, né? A gente vai estudando e no grupo aparecem muitas situações, como apareceu para vocês aí nesse primeiro dia. Olha só, isso pareceu um teste mesmo para vocês, né? Bom, vamos ver se é isso mesmo, se eles, né, estão pensando o que é evangelho, eles estão entendendo o que é evangelho, né? E independente de qualquer coisa, com todas as diferenças, Felipe, todos podem amar, todos podem ter uma maturidade espiritual, independente da situação que esteja hoje, independente de ter um ano de espiritismo, de ter nascido numa família espírita, porque esse aprendizado é espiritual, é de outras encarnações, é de experiências. Então, às vezes a pessoa nem é espírita e traz uma reflexão que você... não é à toa que tem o princípio interreligioso, né? Do diálogo interreligioso no NEP, por conta disso. Vem alguém de outra religião e toca num ponto que você nunca pensei nisso. É impressionante, né? Essa é a beleza. São as diferenças, viu, Felipe? Ninguém precisa se preocupar com isso, não. A beleza é essa, né, Saulo? Exatamente. Viu? E tem um aspecto importante, isso que a Cris está falando, é que, pelo menos no nosso nível, né? Assim, acho que somos todos aprendizes, como colocaram no chat aí. Quando a gente tem a oportunidade de falar, quando a gente tem a oportunidade de ensinar, a gente aprende, a gente solidifica, a gente internaliza. Então, assim, fonte única do Evangelho, fonte fundamental é o próprio Cristo. Nós todos estamos ainda nesse processo de internalizar o Evangelho, e quando a gente fala sobre Jesus, quando a gente traz uma opinião, quando a gente ensina alguma coisa que a gente sabe, isso é uma oportunidade extraordinária para a gente aprender também. Por isso, na dinâmica do grupo, minha recomendação é assim, se surgir a oportunidade de falar, aproveitem. Tá? Não é porque vai falar certo ou porque vai falar errado, é porque aquilo é uma oportunidade de aprendizado, de exercício. Ninguém chega no ponto de entendimento sem passar por essa etapa, de traduzir isso para o outro, de falar. E não importa se a gente, no começo, gaguejar, a gente ter problemas, faz parte do processo, mas é só assim que a gente aperfeiçoa. Às vezes, no meio espírita, a gente tem uma concepção equivocada de achar que a gente tem que ser perfeito para começar a fazer alguma coisa.
E a gente esquece que é o trabalho que aperfeiçoa. Não é a perfeição que nos habilita ao trabalho, é o trabalho que nos aperfeiçoa. Eu me lembro uma vez, eu tenho muito contato com o Haroldo, uma vez a gente estava conversando sobre as primeiras palestras, sobre as primeiras gravações. E assim, quem olha para o Haroldo hoje e vê que é um dos maiores expoentes, às vezes não tem a noção do que está lá atrás. Os primeiros vídeos que a gente pega, né, inclusive os dele, de grandes oradores, a gente olha lá atrás, sofríveis, o áudio ruim, a pessoa meio gaguejando, meio tímida. É esse trabalho, é a prática e a exposição que vai nos aperfeiçoando. E esse é um ambiente muito bonito, muito propício a isso que, como o Felipe colocou, é um ambiente de amigos, é um ambiente de amizade, o acolhimento, o interesse vão ser muito maiores do que o que a gente imagina. Então, não tenham medo de trazer as suas ideias, as suas perguntas, as suas sugestões, porque esse é o ambiente, e quando a gente tem a oportunidade de trazer a contribuição, nós temos a grande oportunidade de aprender também. Obrigado, Saulo. Vou dar a palavra aqui à Mara Souza. Mara, faz favor. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, Eu agradeço por esse momento de aprendizagem. E eu gostaria de lembrar aqui que o irmão Saulo trouxe a respeito das mesas, né, do baralho, né? E aí eu lembrei que não foi muito tempo que aconteceu um caso assim, parecido, uma situação dessa comigo. Eu fui no hospital visitar uma colega, e aqui no lugar que eu moro, que é no interior da Bahia, em Elísio Medrado, aqui não tem centro espírita. E eu sou espírita, eu estava morando em Santo Antônio de Jesus. Na pandemia, eu tive que voltar para Elísio Medrado. E aí, fazendo essa visita a essa amiga, eu levei o evangelho. Mas aqui o pessoal é muito católico e evangélico. E eles, assim, não aceitam quando fala assim de espiritismo, é desconhecido a doutrina aqui. E eu fiz assim, meu Deus, mas eu tenho que levar a palavra. Eu vou fazer uma visita e eu vou levar uma palavra. E eu peguei o evangelho, coloquei debaixo do braço e fui. Aí quando chegou lá, fiquei com receio, porque tinha outras pessoas na sala. Aí eu fiz, oh meu Deus, mas eu não posso ter vergonha que eu sou espírita. Como é que eu vou esconder o evangelho? E aí eu sentei lá, eu senti a necessidade de dar um passe na minha colega. Ela estava bastante debilitada. E também tinha uma prima minha também que estava com uma situação, passando por uma situação de síndrome de pânico. Estava confusa, cheia de problemas. Dar um passe mentalmente. Porque se eu for fazer esse gesto aqui no hospital, as pessoas vão ficar sem entender e vai me expulsar daqui. Mas eu não deixei de dar o auxílio. E aí eu sentei na cadeira, abri o evangelho, escondendo a capa, para que as pessoas não vissem Kardec, porque as pessoas têm a visão de Kardec, acho que Kardec está tomando o lugar de Jesus, de Deus, e não é bem assim. Mas é porque as pessoas ainda não conhecem a verdadeira, né, a verdade a respeito de Kardec, né, que foi esse apóstolo, esse codificador. E aí eu virei assim um pouco o evangelho, inclinei e li a passagem, abri aleatoriamente e li a passagem, né, fiz uma oração. E aí, quando eu estava voltando para casa andando, aí eu fiquei analisando a situação. Aí fiz, oh meu Deus, tomara que chegue uma oportunidade que essas pessoas cheguem a esse cultural para que a gente não precise estar passando por essa situação como eu passei, né? Eu respeito muito, porque eu também não posso trazer a doutrina, falar do evangelho logo de uma maneira assim, não é grosseira, mas assim, de uma maneira assim, querendo que todo mundo saiba, porque a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? A gente trazendo a doutrina espírita, mas de uma maneira que a gente traga o evangelho de Jesus, de uma maneira de sempre querer convencer as pessoas a aceitar a doutrina, e dizer, aí eu estava pensando muitas coisas em relação a isso. E assim, pedindo a Deus que chegue logo essa oportunidade da doutrina aqui em Elísio Medrado ser conhecida, porque é uma cidade que precisa muito.
mas eu estou aguardando, que eu tenho certeza que esse dia vai chegar e as pessoas vão ter esse conhecimento. Mas a gente precisa ter a fé, a perseverança, também ter a calma, né? A paciência, né? Esperar o tempo de Deus para que propague esse evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é isso minha contribuição. Obrigado pela obrigado, contribuição. E eu queria aproveitar isso que a Mara está dizendo, porque tem um aspecto muito importante para a gente. E aí, eu diria principalmente para vocês que estão fora do Brasil. A Mara trouxe uma situação peculiar numa cidade brasileira, mas, de maneira geral, o Brasil é privilegiado, porque o movimento espírita no Brasil é muito conhecido. Vocês fora são pioneiros, são bandeirantes. E muitas vezes vai surgir angústia, né? Solidão, poucas pessoas, dá essa impressão. A Leia, que está aqui com a gente também, que está nos Estados Unidos. Às vezes a gente amara numa cidade peculiar aqui no Brasil, e às vezes a gente confunde a doutrina com os rótulos. E a gente precisa separar isso, que é um ensino importante que Kardec trouxe no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei e os profetas. Às vezes a gente se preocupa muito com o rótulo e a gente esquece da mensagem. E é curioso porque às vezes nós espíritas, quando a gente vai conversar com outras pessoas de outras religiões, a Mara trouxe um exemplo extraordinário para a gente da conduta correta, né? Porque às vezes quando a gente vai conversar, a gente só tem 2 temas, reencarnação e mediunidade, parece que o resto não existe. E a gente esquece que a doutrina é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós podemos conversar com as pessoas, nós podemos interagir com as pessoas de outras religiões pela essência da mensagem. Chega o tempo em que a pessoa se interessa, em que ela vai questionar, e aí a gente responde. Eu me lembro que eu tinha um colega de trabalho, quando eu morava em Brasília, e ele conhecia a doutrina espírita, ficou encantado, assim, e virou aquele espírita de carteirinha, ia nas reuniões, fazia curso. E ele tinha uma esposa que era muito católica. E uma vez ele me procurou e falou assim: Saulo, como é que eu faço para que a minha esposa perceba a beleza da doutrina espírita? E eu disse assim: pelo seu comportamento. É a nossa conduta. Não é o entendimento da doutrina, não é a palavra esclarecida no sentido da ciência, mas é a nossa conduta. A disposição de ajudar, de ser útil. Essa é a maior divulgação que a gente pode fazer da doutrina espírita. O resto, os conceitos, os termos, os rótulos, isso com o tempo a pessoa pode ou não se interessar sobre isso. E com o tempo as pessoas acabam se interessando. Com algum detalhe, eu me lembro uma vez que eu estava numa festa de Natal na casa de uma amiga da minha esposa, que mora em Goiânia, que ela é muito católica, mas as duas são amigas desde a época de colégio. E aí, como a gente estava em Goiânia, nos chamaram para participar da festa, a gente foi também. E ela é tão católica que tinha um padre que ia celebrar uma missa na festa de Natal. E eu fiquei olhando aquilo e falei, bom, vou observar, né? E teve lá a preleção, todos os ritos, as práticas normais. Chegou uma hora que o padre falou assim, agora nós vamos ter um momento do Espírito Santo. Era um padre mais filiado a uma corrente da Igreja Católica chamada carismática. Gente, o padre sentou no banquinho, veio uma assistente, colocou as mãos em cima da cabeça do padre. O padre entrou em transe e começou a falar com as pessoas que estavam ali. Olha, você está preocupada com seu filho que vai nascer, mas não preocupa, está tudo bem, vai dar certo, você tem isso e tal. Foi praticamente uma reunião mediúnica, com outro nome, com outros rótulos, com outro revestimento, com outra embalagem. Mas os princípios estavam ali. Então, quando a gente pensa em doutrina espírita, lembramos que doutrina espírita é patrimônio da humanidade. Doutrina espírita não é algo que se circunscreve ao movimento espírita. São 2 coisas diferentes. O movimento é importante, ele tem seu valor, mas a doutrina espírita vai conosco, sem nosco, ou apesar de nosco. Porque a doutrina é patrimônio da humanidade. Então, esse exemplo da Mara é muito importante para que a gente entenda que nesse ambiente do NEP, nós vamos adquirindo não argumentos para convencer,
mas mudanças íntimas para que a gente possa auxiliar. Mais do que entender de evangelho, significa a gente levar as bênçãos e as luzes do ensino do Cristo a quem tiver à nossa volta. E essa é a maior propaganda, a maior divulgação que nós podemos fazer do evangelho. Obrigado, Mara. Obrigado Por também. nada, eu que agradeço. E a importância, né, é o grande desafio, o exemplo, né? É como você falou, a gente levando o exemplo é a prova viva do evangelho, porque não adianta também a gente levar a palavra e não estar vivenciando, né? Então é necessária a reforma íntima, nossa transformação para que a gente seja esse instrumento, né? Divino. Eu estou me esforçando porque está difícil, mas eu não vou desistir, não. Cada dia estou me esforçando um pouquinho. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Até porque a doutrina espírita também não se preocupa com o proselitismo, não é? Portanto, de converter as outras pessoas à doutrina espírita. E também é fundamental estar bem definidos os nossos princípios, daí que a doutrina espírita traz os seus princípios bem fundamentados e aqui o NEP também traz um conjunto de princípios para que a gente saiba onde estamos, não é? E em que águas caminhamos. Muito bem, então Maria José Arada, faz favor. Olha, eu vou dizer uma coisa que não sei se estou certa ou errada, mas acredito que o nosso irmão vai corrigir-me. Eu normalmente tenho o hábito de conviver, seja com brasileiros, ucranianos, normalmente com todo tipo de pessoas. Na minha terra, que não estou só aqui, tenho o hábito de ir à minha terra natal, e quando me dizem que eu tenho um comportamento diferente para com eles, que aceito a forma de estar a pensar, seja de etnias e outro tipo de pessoas, perante a minha conduta noto a diferença. Eu tenho o hábito de dizer que sou seguidora ou sou kardecista, para não pôr a palavra espiritismo à frente. Eu sei que, à lei da doutrina, eu deveria ser mais coerente e não ter pânico do chavão espírita, mas identificando-me como kardecista, as pessoas dizem, sim, você segue Allan Kardec. Sim, nós notamos a diferença. Você aceita-nos de forma diferente. Porque o chavão espírita, para mim, é um pouco forte em Portugal, aqui no Alentejo. Deve estar um pouco errada, não é? Eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Eu estou a deitar para o ar com toda a minha sinceridade. Eu estou com o meu coração. Olha, Maria, muito importante esse questionamento que você trouxe, tá? Porque tem uma coisa que a gente vai aprender no NEP, que é a diferença entre princípios e regras. Tá? A nossa vida deve ser orientada por princípios e não por regras. Por quê? Porque o princípio ele se ajusta à condição e a regra, às vezes, ela ignora o contexto. Então, quando nós vamos expressar a nossa opinião, a nossa posição, o que você está trazendo para a gente é uma preocupação com o princípio, de você trazer aquela doutrina a quem você se filia, ter um pouquinho de clareza, explicar, não gerar controvérsia, não gerar objeção desnecessária. Então, quando você respeita esse princípio, está tudo bem. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, você tem que dizer que você é espírita. Ok, mas naquele contexto, isso é o que vai trazer o melhor resultado? Naquele contexto, é o que você vai realmente conseguir dar clareza para a pessoa do que significa? Em algumas, por exemplo, regiões do Brasil, a palavra espiritismo ela se confunde com várias outras propostas que, embora respeitáveis, mereçam nosso carinho, nossa consideração, não são espiritismo. Mas as pessoas confundem. E aí surgiu essa ideia de falar kardecista para deixar isso mais claro, né? Então, o rótulo, ele não é importante quando a gente começa uma abordagem, quando a gente começa um contato.
Obviamente que depois, quando a pessoa, se alguém se interessar e se aproximar de você, se tiver a chance de levar numa reunião, aí você vai ter a oportunidade de esclarecer em maiores detalhes. Mas o que eu percebo na sua conduta é uma preocupação com o outro, com a clareza, com não gerar objeção. E isso é importante, tá? Porque eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho aqui no prédio, no condomínio onde a gente mora, tem um porteiro que é testemunha de Jeová. E um dia eu estava saindo de carro, ele me parou e falou assim, posso falar com você um pouquinho? Claro. Você é cristão, não é, meu irmão? Eu falei, sou cristão. Sabia. A gente vê nos olhos, assim, o irmão é cristão. Sou cristão. E aí, tivemos aquele primeiro contato ali, ótimo, conversamos, né? Falamos um pouquinho de Jesus, da importância do evangelho. Acabou, né? Aí, depois tivemos um outro contato, e um dia, ele cuida do parque aqui do lado também, estava passando por lá, e aí, depois de mais ou menos uns 6 meses, ele me perguntou assim, de que igreja que o irmão é? Eu falei, eu sou espírita. Ah, interessante, eu conheço também. Já li Paulo Estevam, adoro Paulo Estevam. Fantástico. Então, observa, quando tem o primeiro contato, a nossa preocupação deve ser de estabelecer uma ponte de afeto, uma ponte de respeito, um vínculo. A ponte construída, por cima dela, a gente trafega orientação, esclarecimento. Agora, às vezes a gente pega a orientação e esclarecimento e quer tacar do outro lado, sem a ponte estar construída. A nossa primeira preocupação deve ser a de construir pontes de afeto, de respeito, de consideração, de clareza, de caminho. Quando a gente tem essa preocupação, depois a gente vai ter oportunidade, no momento oportuno, mais cedo ou mais tarde, da gente dar maiores informações. Mas a nossa preocupação inicial deve ser com os princípios de amor, de afeto, de fraternidade, e não com os aspectos técnicos. No momento oportuno, quando surgir o ambiente, nós devemos respeitar os princípios dentro da doutrina. Mas nos primeiros contatos, nenhum problema da gente se preocupar mais com o outro do que com a gente. Saulo, e é tão bom nós podermos ter outros irmãos de outras religiões connosco e partilhar das nossas diferenças. É tão bonito nós vermos a amizade do Haroldo com a irmã Ila. É tão bom vermos a amizade do Haroldo com o pastor Enéas e com outros amigos, que realmente sai dali uma beleza de entendimento, porque nós estamos unidos pelo amor do Cristo e não propriamente pela nossa interpretação dele. Isso é um princípio do NEP. Claro. Tem o NEP em Goiás, eu já não tenho contato com ele há alguns anos que eu mudei para São Paulo. Mas eu me lembro que foi um NEP que eu tive a oportunidade de fundar e tinha um padre que frequentou durante muito tempo o NEP. Eu não sei se ainda frequenta, né? Tem alguns anos que eu não tenho contato com o pessoal, mas eu tinha frequentemente a notícia, olha, o padre tal veio cá, falou, explicou. Então, esse é um princípio, como a Cris disse, do NEP. Esse princípio do diálogo interreligioso. Então, isso está presente nas bases de um NEP. Obrigado. Cris, faz favor. Que bom senso, né? Nas palavras de Saulo. É isso mesmo. A primeira preocupação é com o comportamento. Ele é que vai identificar, né, a gente. Eu estava num estudo do Evangelho Rede Vivo na Europa, e eu sei muito bem dessa preocupação dela, eu compreendo muito, porque eles, às vezes, não podem falar o nome de Jesus, não só da doutrina espírita. É muito difícil mesmo, né? Então, tem que ter muita delicadeza, mas vai chegar ao ponto, viu, Maria, que você não vai ter como não dizer. Vai chegar uma hora certa, sabe? E vai chegar uma hora que aquilo vai gritar tão dentro de você, está tão consolidado dentro de você, que você não vai ter o medo, não vai ter o receio. Agora, sempre com essa ponderação dessa construção na relação primeiro, sabe? Mas vai acontecer naturalmente. Eu trabalhei numa empresa cristã, 60% uma ONG, World Vision,
60%, 65% protestante. Eu achei que nem ia ficar na vaga, porque eu tive que me identificar, e nessa hora foi que eu soube que eu era espírita, porque eu pensei em colocar católica, que não ia ter problema nenhum. Eu disse, mas eu não sou católica. Eu nem frequentava muito o centro espírita, para falar a verdade. Eu disse, eu não sou católica, não tem condições de eu dizer um negócio desse. Aí declarei lá e tchau, né? Vaga. Fiquei triste, que eu queria tanto trabalhar nessa ONG. Com 2 horas me ligaram. Eu entrei, eu fazia os devocionais da segunda-feira, em cima do que eu lia no Livro dos Espíritos, no que eu lia no Pentateuco, sem dizer para eles. Mas trazia, simplesmente jogava o conteúdo espírita ali, as interpretações, as reflexões. Um dia que não se podia falar de religião na empresa, não se falava, porque tinha várias religiões. Tinha um combate grande ao proselitismo lá dentro. Um dia, um rapaz fez uma pergunta dessa, como fizeram a Saulo. Era alguma coisa assim, queria saber qual era a igreja que era. Aí eu disse, eu sou espírita. Ele parecia que tinha tomado um choque, porque ele foi lançado assim para longe de mim, sabe? Sozinho. Ele deu um pulo do susto que ele tomou. Quando eu vi, ele estava do outro lado da mesa, né? Mas, depois do susto, coitado, a gente continuou se relacionando normalmente, como amigos que sempre foram. Foi um impacto, realmente, ele não esperava aquilo. Mas é assim, vai ter um dia que vai acontecer, né? E aí não vamos se preocupar agora não com isso, né, Saulo? Não vamos se preocupar não, né, Felipe? Tem um caso interessante, né? Quando eu fui me casar, a gente tinha... A família da minha esposa é católica, né? E aí tinha que ser batizado, e eu não fui batizado. Então, eu tive que ser batizado para poder celebrar o casamento. Então, o meu batizado foi muito bonito. Era assim, 23 bebês e eu ali, sendo batizado. Então, foi uma experiência. Mas depois tinha um cursinho que tinha que fazer, e eu achei interessante porque eram 2 dias. E aí, nesses 2 dias, a gente foi e tinha os grupos de estudo. É um trabalho muito bonito, muito sério, achei muito interessante. E aí, orador espírita é um desastre, né? A gente entra nos grupos, começa a falar, e aí me elegeram como representante do grupo. Aí eu falei, né, sobre, porque estou baseado no Evangelho, na Bíblia, e aí depois o padre me chamou e falou assim, meu filho, por acaso você não quer vir aqui para a nossa paróquia? A gente está precisando de uma pessoa que conheça, assim, Bíblia, que fale, assim, você não quer vir aqui para... Eu virei e falei, padre, eu agradeço muito o convite, mas nessa encarnação eu já me comprometi com outra, porque eu nasci em família espírita e eu sei exatamente por quê, porque eu tenho uma profunda reverência pela religião católica. Se eu entrar dentro de uma igreja, instintivamente eu faço o sinal da cruz se eu não me controlar. Então, assim, eu tenho um vínculo muito grande. Então, são essas questões. E eu me baseio muito isso, tá? Já que a gente está no ambiente do NEP, no exemplo de Jesus. Sempre que a gente tiver dúvida com relação à nossa conduta, voltamos ao exemplo do Cristo. E Jesus tem uma passagem muito bonita, que é conhecida como os discípulos de Emaús. Na passagem, o que acontece? Tem 2 discípulos caminhando, e o Cristo se aproxima deles. O Cristo se aproxima, ressuscitado, depois da crucificação. E o que Jesus faz? Caminha com eles, fala sobre a lei, vai lembrando certas coisas, mas ele não se revela. No momento em que ele parte o pão, é que as pessoas reconhecem Jesus. Então, esse exemplo é o exemplo que a gente deve ter para a nossa vida. Na maneira da gente lidar com essas situações que a Maria Orada está trazendo para a gente. O Cristo. Poderia ter chegado e falado assim, ô, gente, parar com essa bobagem aí, vocês estão preocupados à toa, sou eu aqui, ó, estou ressuscitado. Vocês estão preocupados com a morte, mas não... Poderia. Né? Mas a conduta do Cristo é a conduta do carinho, do cuidado, do zelo com a pessoa. Então, caminha junto e só depois é descoberto pelos seus atos, pelo partir do pão. Então, eu falo assim com muita segurança, porque o exemplo é do Cristo, não é nosso. Foi ele que nos deixou essa orientação. Obrigado, Saulo. E lembraste-me agora daquela frase do Francisco de Assis, não é? Que é, evangelize sempre e, se necessário, utilize palavras. É um pouco também por aí. Ora, Silvinha, faz favor. Vocês estavam contando, né? E eu lembrei de uma coisa que aconteceu na pandemia. Eu moro no Rio, mas eu sou mineira, né?
E com essas coisas da tecnologia, nós instituímos um evangelho no lar da minha família, pelo Zoom. E o meu marido é de família católica, né? E um dia ele estava aqui, ele participou. Aí ele falou assim: poxa, Silvia, que bacana isso, né? A gente podia fazer isso lá em casa também, com a minha mãe. Minha sogra é muito católica, né? E eu já levei ela várias vezes na missa, porque não tinha quem transportasse, então eu ia assistir, adorava também, porque tudo é ensinamento, né? É pegar o que tem de bom. E, gente, então agora eu tenho aos domingos o evangelho, né? Da minha família espírita, e toda terça-feira o Evangelho no Lar Católico. E é de uma riqueza, né? E ela manda o WhatsApp: minha filha, hoje é o dia da nossa oração, hein? Hoje ela lembra todo mundo. E com isso está conectando a família, porque a família estava dispersa também, tem filho em Fortaleza, filho em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, um neto na Austrália. Então a gente vai percebendo que realmente, como o Saulo falou muito bem, o Evangelho é conexão. E quando a gente conecta, né, a essência é o amor. E esse aprendizado é muito grandioso, né? E outra coisa que me chamou muito a atenção, Saulo, é quando você fala que esse projeto, o Evangelho de Lucas, foi um projeto de Paulo de Tarso, né? E que ele prepara e dá os escritos para Lucas. E eu achei tão rico isso que eu fiquei pensando, né? Lucas, como discípulo, devia ter uma admiração imensa por Paulo, né? E ele poderia ter pegado simplesmente e anotado tudo e traduzido e feito o evangelho, mas ele também quis dar a colaboração dele, né? Então ele foi também a Éfeso, foi falar com Maria, foi falar com outras pessoas. Então acho que isso mostra para a gente, assim, mesmo pequenos que nós somos, cada um de nós pode e deve dar a sua contribuição na vida, porque eu acho que é isso, né, que a vida espera de nós, que a gente possa enriquecer um pouco mais, mesmo uma coisa muito singela, mas que isso vai ser grandioso. E aí, quando você fala que o Evangelho de Lucas é o mais colorido, é o mais cheio de histórias, de parábolas, olha que importante, né? Esse trabalho que ele realizou. E muito obrigada, estou muito feliz de fazer parte aqui desse MEP. Que bom. Silvia, eu queria só destacar uma coisa, já pedindo a licença de vocês, que eu vou ter que me retirar, mas a gente pensa em pequenas contribuições. Mas quando a gente pensa no que a doutrina espírita nos traz, a gente precisa lembrar o seguinte: existem contribuições que são únicas, que são as nossas. As nossas contribuições são únicas. Não é o tamanho delas, é o que a gente pode fazer. Porque a nossa parte é uma parte que nem o Cristo faz pela gente. Essa é a nossa parte, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. Por quê? Porque é através do cumprimento da nossa parte que nós crescemos. É através do exercício da parte que nos cabe na criação, como está lá no Livro dos Espíritos, que a gente vai se desenvolvendo. Então, cada criatura tem a sua parte na criação. Então, não existem partes pequenas ou partes grandes. Existem aquelas que são mais visíveis e aquelas que não têm a notoriedade social. Se a gente pegar Alcione, por exemplo, é uma figura que passou despercebido, praticamente, da sua época. Se a gente pegar Célia, passou despercebida. Então, existem os vultos que têm a tarefa da visibilidade, de aparecer, não são maiores ou menores. É uma tarefa diferente. Mas as nossas missões, as nossas responsabilidades dentro do ambiente no lar, elas caracterizam aspectos que, do ponto de vista espiritual, têm uma relevância muito maior do que o que a gente imagina, porque são a nossa contribuição. Então, é assim que nós devemos avaliar. Não é o tamanho, não é a visibilidade, é a minha contribuição. É aquilo que eu estou trazendo. Perfeito, imperfeito, grande, pequeno, visível ou não, é aquilo que nós temos para contribuir. E muito bonito você ter lembrado, porque Lucas realmente soube fazer isso. Tá? Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou pedir licença. Eu tenho uma outra atividade começando agora, e eu quero só dizer aqui da minha alegria de estar com vocês, dizer que esse projeto do NEP é um projeto muito especial, vocês vão ver a condução, a oportunidade que a gente tem de dialogar. Contem sempre comigo, viu, Felipe? O que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir na minha limitação, na minha imperfeição, mas se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, contem comigo, porque a gente tem muito carinho e eu tenho certeza que essa sementinha que vocês estão começando é uma sementinha que vai dar muitos frutos
sobretudo para aqueles que estão participando do grupo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade para a gente estar junto. Grande abraço, Saulo. Muito obrigado pela tua presença. Estás sempre convidado. O link é sempre o mesmo. Basta entrares. Que bom. Um abraço. Obrigado. Tchau, Saulo. Gratidão. Obrigado. Tchau, Cris. Um abraço. Tchau, Saulo. Um abraço. Muito bem. Ele tem um carinho pelo NEP, assim, pelos NEPs, incrível. Ele chegou a dizer assim, Cris, para fazer uma palestra em um estudo do NEP, eu dou preferência ao estudo do NEP. Olha só. Nota-se nele. Então, ele tem um compromisso muito grande. Né, Marta? Estou vendo Marta agora. Ele tem um compromisso muito grande com o NEP. Muito bem. Então, olhem, só dizer aqui que é muito bonito esta questão do Lucas deixar um registro, porque ele não conviveu com o Cristo, não é? Conhece o Paulo de Tarso, enternece com a sua mensagem e ele sente esta necessidade. E o Evangelho de Lucas traz esta necessidade dele mesmo de fazer um registro com Maria, de ir procurar registar todos os detalhes do nascimento do Cristo, procura saber e adicionar também as questões das parábolas, e portanto tudo isto é muito bonito de ver em Lucas, que ele quer fazer um evangelho quase biográfico, ele quer recolher de tudo aquilo que há e ainda acrescentar àquilo que já existia, porque nesta altura já existia o Evangelho de Marcos e também o Evangelho de Mateus, ou seja, já havia estes dois registros. E, portanto, ele podia simplesmente dizer, olha, já temos estes dois evangelhos, para que é que eu me vou estar a chatear com isto, não é? Mas ele percebe a importância dos testemunhos de Maria, dos testemunhos de outros personagens que aparecem só aqui em Lucas, e é de facto muito importante este trabalho. Depois tem a ver também com a sua própria educação. E o facto de ele ser uma pessoa letrada, não é, para a época, ter tido grandes estudos, ter um trato com o grego muito grande, faz com que ele, portanto, a nível do detalhe das palavras, também acaba por ser muito mais completo. Se nós olharmos para o Evangelho de Marcos, temos um evangelho muito mais curto, onde as palavras são muito menos. Porquê? Porque foi o primeiro, e é aquela velha máxima de quem conta um conto, acrescenta-lhe sempre um ponto, não é? Então, no princípio havia estas escrituras de Marcos, depois vem Mateus e acrescenta algumas coisas, mas já com esta filosofia de apresentar Cristo como Messias, e depois Lucas, portanto, reúne tudo isto e adiciona com as suas características, não é? Com a sua formação, com a sua cultura, e traz todos estes detalhes quase minuciosos, acrescentando muito valor àquilo que já havia sido escrito e realizado. Portanto, nós vamos estudar um evangelho que já vem quase completo, digamos assim, ou seja, vem muito mais composto, e isso é muito bonito de nós percebermos, porque vai nos ajudar depois no próprio estudo. Porque quando nós formos comparar o Evangelho de Lucas com Mateus ou com Marcos, também já vimos esta diferença, e isto é muito importante para o nosso tipo de pesquisa que vamos procurar fazer, porque se eu sei que o Evangelho de Marcos foi o primeiro, que é mais sucinto, então já estou à espera de que Lucas seja mais elaborado, mas eu tenho que retirar as ideias principais de cada texto, percebendo também para quem é que ele vai ser escrito. Mas tudo isto vai ser, como eu disse no outro encontro que tivemos, portanto, nós vamos começar mesmo do zero. Portanto, do zero, e vamos todos ser levados ao colo por ele. Portanto, com muita calma, que a gente agora, isto parece tudo assim talvez muito confuso, mas nós vamos devagarinho construindo o nosso caminho. Não estamos preocupados com o tempo. Estamos preocupados é realmente que a gente entenda e que a gente saiba. Portanto, ninguém é burrinho, somos todos inteligentes, portanto, todos vamos conseguir compreender. Ora, Leia, faz favor. Olá, eu só queria fazer só complementar aí o que você acabou de colocar. Com relação a Marcos tem e você colocou isso, apesar de ser mais reduzido,
Marcos o Evangelho de Marcos é fruto da experiência de Pedro, porque Pedro pede a Marcos para ir escrevendo. Então, e Marcos não era um apóstolo, né? Isso a gente sabe. Mas a antiguidade histórica do Evangelho de Marcos não teria, os outros evangelistas, mesmo Lucas, Mateus, não teriam condições de expandir os seus evangelhos se não fosse o Evangelho de Marcos. Exato. Ele é a base dos outros dois. Então, e ele é sucinto em função do que Pedro dizia a ele. E ele tinha uma dificuldade Marcos, com relação à escrita, de escrever, se eu não me engano, porque Pedro estava relatando aqueles fatos aos judeus que viviam em Roma. Então, tem esse outro aspecto aí. Eu falo isso porque às vezes a gente comenta muito mais Mateus, Lucas, João, e deixa Marcos meio... Mas se não fosse ele, os outros não teriam tantos aspectos para desenvolver. Obrigado, Leia. E isso é muito importante também o que disse, Leia, porque assim, para a construção do Evangelho de Lucas, Marcos vai buscar o conhecimento a Pedro. Mateus é um apóstolo. E o Lucas deve ter começado a pensar, bem, atenção que estes estiveram com o Cristo, não é? Quem é que está ao meu lado que possas ter estado com ele? Então vamos agarrar nestas pessoas e vamos registar e aproveitar antes que elas desencarnem. Eu acho que era um bocado esse o desafio. Quem é que esteve com o Cristo? Quem é que... Por exemplo, a questão dos evangelhos apócrifos, que foram os evangelhos escritos depois, não são considerados... Os textos possam ter elementos fantásticos, não são considerados evangelhos reais. Porquê? Porque foram escritos 300 anos ou 400 anos depois, ou seja, as pessoas não viveram a experiência de ter estado com o Cristo. E, portanto, esta relação íntima de ter vivido perto dele é que é uma condição para quê? Para que haja veracidade das palavras, e Lucas aproveita-se do conhecimento do Pedro e de Mateus e de Maria e de outros para construir o nosso Evangelho que vamos estudar. E isto é muito, muito interessante de perceber. Ora, Cris, faz favor. É interessante isso, porque muitas vezes vocês vão ouvir dizer assim, tá assim em Mateus, em Marcos, em Lucas. Olha, gente, a gente sabe exatamente. Agora, Mateus estava lá presente. Às vezes ele viu, ele fez, né? Então a gente termina, né? Mas uma coisa que eu queria trazer, gente, quando a gente não compreender, que a gente não vai compreender tudo, né? A gente tem que considerar também que tem coisa ali que não se encaixa mesmo e acabou-se, porque teve interpretação, teve idioma, teve tanta coisa, tradução, mas a gente procurar sentir. Eu não estou compreendendo, mas o que é que eu estou sentindo com essa mensagem que está trazendo, né? Com essa lição? O que é que está me tocando? Se preocupa mais com isso, com o que está sentindo, né? Com o sentimento. E aí, outra coisa que eu queria dizer é que, olha, isso tudinho de Lucas, né, Felipe, que você falou, ele não conheceu Jesus na terra, mas ele agia já como Jesus. Tem uma partezinha do livro que Jesus diz assim, meu filho, não me esqueci de ti. Que ele pensa que... Mas, quer dizer, aí isso dá um conforto tão grande para a gente, um consolo, porque, nossa, a gente não conviveu fisicamente com Jesus, não é médio, não recebe uma informação, ninguém se materializa na frente da gente para dizer nada. Lucas também não. E olha aí a obra dele, né? Porque a dimensão é espiritual, que é muito maior do que essa. Então, aquelas pessoas, mesmo sem ter visto pessoalmente, né, estiveram com Jesus ali, ler A Caminho da Luz, a reuniãozinha antes das encarnações aqui na Terra, teve orientação, estiveram com Cristo, Cristo avisou que vinha, né? Tudo planejadozinho. Então, o fato da gente não ver, né, com os olhos físicos, não quer dizer que ele não esteja com a gente e que a gente não possa estar com ele. Não precisa ser barreira. Aí é quando precisa realmente se conectar mais com o sentimento.
né? E não racionalmente. Um abraço, um beijo grande, foi maravilhoso, viu? Obrigada por mais essa oportunidade e de revê-los também. Obrigado, Cris. E há uma coisa fantástica nisto tudo, que é, entre muitas outras, mas uma das que mais me encanta é de nós nos espelharmos nas personagens. Porque estamos a falar de sentimentos. E nós, por exemplo, quando vimos um fariseu, temos que refletir em que momentos da nossa vida é que nós fomos hipócritas. Em que momento da vida é que eu estive afastado do Cristo. Quando vimos, por exemplo, a passagem da tempestade, quando os discípulos estão cheios de medo, em que situações é que eu tive medo na minha vida? Em que situações é que eu tenho medo? Em que situações é que eu tenho falta de coragem? Em que situações é que eu não entendo o que hei de fazer? Todas essas coisas nós passamos. E o estudo do Evangelho é exatamente isso. Porque quando aprendemos como proceder, nós temos a tal reforma íntima. E quando entendemos e nós aprendemos, quando envolvemos o sentimento e a emoção. Isso está estudado pela ciência. Quando nós vinculamos alguma emoção à aprendizagem, nós aprendemos e apreendemos. Então a ideia aqui é exatamente essa. É que nós nos envolvamos com os textos, com as personagens, com as características psicológicas delas, com a forma como elas se comportam e trazer isso para a nossa vida. Porque trazer isso para o coração é que efetivamente faz a diferença. Porque depois o Evangelho deixa de ser letra, deixa de ser um livro e passa a ser a nossa vida. E isto é que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. É conseguir silenciar perante uma ofensa, é conseguir, quando vier os sentimentos de medo, termos fé em Deus, é quando tivermos desafios para que confiemos na vontade do Pai, e todas essas coisas que são as coisas mais maravilhosas que a gente tem de aprender. Portanto, o Evangelho tem que sair dos livros e tem que efetivamente vir para o coração de cada um de nós, e isso é a coisa mais rica que a gente pode ter na vida, é saber nos comportar como Ele nos ensina a agir. Por isso é que Ele é modelo e guia. Modelo e guia. Martinha, faz favor. Olha, eu queria aqui deixar que perante o que nós ouvimos hoje, principalmente do Saulo, houve aqui principalmente três situações que ressaltaram à minha vista. Primeiro, ainda que muito nos tenham transmitido, há sempre algo a acrescentar, neste caso, no nosso caso, a aprender. O amor não se cansa, o amor se repete. Outra. E depois, para suavizar aqui a coisa, porque isto já está o pessoal todo com as lágrimas nos olhos, eu agora, quando vir alguém chamado Teófilo, vou logo pensar, olha, é amigo de Deus. E aí, aqui, isto para dizer que eu acho que isto vai ser tão rico para todos nós, porque hoje, só neste pouquinho, não é? Que foi tão rico, aprendemos o que é, aprendemos um pouquinho de ir à busca de, por exemplo, o que é um teófilo. Pode ser uma pessoa, nós, ou não, neste caso pode ser um amigo de Deus, o que é um teo, o que é um filos, e, ou seja, já foi tão rico, tem sido tão rico, só este pouquinho e pronto. E isto para dizer que quem está mais receoso porque tem que ir à procura de alguma coisa não tenha receios, e é por aí, porque estamos todos para aprender uns com os outros. Obrigado, Martinha. É de facto muito, muito bom partilharmos deste espaço. Então, vamos abrir aqui para que, se alguém quiser dizer alguma coisa, senão então partimos para um outro passo que é mais de algumas recomendações para os estudos seguintes. Deixa-me só, posso só dizer sim, uma claro, coisa? claro. Temos tempo. É só um bocadinho. Eu estava só deixa à vontade. A pensar, eu até já contei esta passagem ao Filipe, que quando o Saulo disse que uma das que é importante nós trazermos o Evangelho para a nossa vida, é muito importante, mas nem sempre é fácil, nem sempre estamos despertos
E às vezes não é difícil, não, às vezes não é fácil. E eu vou só relatar aqui esta história que me aconteceu, que eu contei há dias ao Filipe, que aconteceu com... eu resido em Santarém, estou na minha casa e a minha filha reside aqui em Cantanhede. Quando ela inscreveu-se na plataforma de ajuda aos refugiados para receber refugiados na casa dela. E eu pensei logo, meu Deus, pronto. Eu quando se começou com a ajuda, ok, fui ao supermercado, fiz as compras, enviei e fiquei com a minha alma tranquila porque estava descansada e estava enviada. Quando a minha filha se inscreve, eu achei, meu Deus, receber assim pessoas em casa, mas pronto, mas tudo ok. Ela ia receber na casa dela e pronto, era uma decisão dela. A vida deu voltas, trocou as voltas todas, e a mãe e a filha chegaram num sábado e a minha filha na segunda-feira tinha que se ausentar precisamente para Santarém e eu tinha que vir para a casa dela porque ela tem uns animais e eu tinha que cuidar dos animais e, inclusivamente, cá estavam as senhoras. Eu fiquei muito preocupada, não sei, e tive que falar com uma amiga, uma grande, com a Catarina, e disse: Catarina, dê-me uma palavra de força, diga-me lá, dê-me força, eu já desta já não posso sair, mas dê-me força. E a Catarina só me disse assim: aplica aquilo que aprendeu no Casa Espírita, agora vem para a rua e aplica o que aprendeu lá. E é precisamente isto, é puro Evangelho, porque nós pensamos assim, vamos trazer pessoas aqui para a nossa casa, para a nossa intimidade, e eu até, como é que eu as vou cumprimentar? Como é que é o Covid? Estas dúvidas que são ridículas, que depois foram ridículas, mas em casa, até nisso pensei, felizmente pensava, não, Cristo disse, acolhei todos, aprendeste o Evangelho, agora põe em prática. E foi isso, digo, deu-me muita força e muita serenidade. Para quando cheguei aqui, elas estavam aqui em casa e eu só pensava, como é que nos vamos cumprimentar se as pessoas não se podem abraçar, não se podem beijar? E quando a mãe vem, quando nós entramos em casa e a mãe vem direita a mim, abrimos os braços e começámos as duas a chorar. E eu, ali, passou tudo, ou seja, acabou por passar tudo. E estive eu e o meu marido aqui, o tempo que as senhoras cá estiveram, a senhora e uma filha, estivemos sempre com elas. A senhora não falava uma palavra de inglês sequer, era só com o tradutor que utilizávamos, a filha falava inglês, portanto foi uma experiência interessantíssima. E eu estava-me a lembrar disso. Ou seja, nem sempre é fácil, e nós às vezes somos postos perante as atitudes, mas tomamos a decisão mais simples. O mais simples era comprar as coisas no supermercado e enviar e estava a ajuda feita. Mas Deus teve outros planos aqui e disse, não, vais fazer aqui de outra forma e vais ter que ser tu a fazer. E tive que fazer e fiz. E fiz com todo o gosto, foi uma experiência interessantíssima. E eu estava-me a lembrar disto e trazer o Evangelho para a nossa vida. É verdade, às vezes nas coisas pequenas, mas outras coisas, e nós às vezes parece que queremos fugir, não é fácil, pronto, não é fácil. E quando somos postos temos que ir e pronto, e quando estamos aflitos, lá está, recorremos a alguém que nos dá uma palavra e que nos faz aquele clique, que nos diz assim, calma aí, tens isso na tua consciência, é o que tens que fazer, não podes fugir. Pronto, era só isto. Obrigado, Cândida. O amor é uma linguagem universal, não é? Portanto, independentemente das línguas, tal e qual. Nós entendemos. Isso verificou-se aqui, verificou-se. E esse abraço foi a confirmação disso mesmo, não é? Portanto, e a despedida foi igual. Claro. Nós despedimos-nos, elas ficaram cá em casa, elas estavam ali à porta a dizer-nos adeus, como, pronto, a chorar, todos a chorar. Claro, emocionados, não é? Muito emocionados. Muito bem. Então, alguém quer mais dizer alguma coisa? Relativamente aqui ao estudo? Ok. Muito bem, então vamos partir aqui para uma nova fase. Portanto, dizer-vos que o estudo do NEP não tem este contexto de palestra, ok?
Portanto, isto está a acontecer porque estamos a iniciar, há muitos conhecimentos que nós não temos e, portanto, a ideia é mais da segunda parte da palavra do Sal. Portanto, é nós partilharmos aqui algumas ideias relativamente aos estudos que se vai fazendo durante a semana. Ora, nós vamos ter que nos organizar de várias formas. E, portanto, o primeiro passo que vamos dar é criar um grupo de WhatsApp para este grupo e, portanto, para irmos ao longo do tempo falar e comunicar relativamente a este trabalho. Peço desde já a todos que possam respeitar o âmbito do grupo. Porquê? Porque se o grupo está criado para falar do NEP, então que nos reservemos às mensagens dos bons dias, das mensagens consoladoras. Esse não é a proposta do grupo do NEP, ok? Portanto, para já, quando formos falar naquele grupo, que seja algo diretamente relacionado com o estudo do NEP e com aquilo que estamos a fazer aqui, ok? Portanto, é um bocadinho, não é para faltar ao respeito a ninguém, de forma alguma. É claro que vamos responder se as mensagens aparecerem, mas peço-vos o vosso melhor cuidado e a vossa melhor atenção para esse aspecto, para que depois o grupo não se torne desinteressante daquilo que é o seu propósito. Portanto, muitas vezes acontece isso em outro tipo de grupos. Mas para este grupo do NEP, portanto, que a gente direciona as nossas mensagens para esse grupo. Ora, portanto, eu tenho aqui o contacto de muitas pessoas que aqui estão, mas também não tenho contacto de pessoas que aqui estão. Portanto, a proposta é que, se as pessoas que aqui estão, todas quiserem fazer parte desse grupo, possam deixar o vosso contacto aqui no chat, que eu depois vou recolher os vossos contactos, vou adicionar-vos aqui ao meu telefone e depois vão ser agregadas a este grupo. Para já, vamos adicionar já as pessoas que aqui estão, se vocês assim o entenderem, e, portanto, para começarmos já a trabalhar no próprio estudo. Portanto, o primeiro passo é a criação deste grupo de WhatsApp. À medida que vamos vendo as pessoas que vão entrando, vai-se agora durante o primeiro mês, 2 meses, as pessoas que vão sendo novas, nós vamos sempre referenciando que há esses grupos, que há essa forma de comunicação do grupo. Portanto, nós também, à medida que o tempo vai avançando, vamos vendo quem é que se agrega aqui ao grupo, não é? Pronto, isso é o primeiro passo. Depois o segundo, nós vou pedir também que coloquem o vosso e-mail aqui no chat também. Para quê? Nós temos uma biblioteca virtual, ou seja, criámos aqui, portanto, o NEP Brasil partilhou uma biblioteca connosco. Eu também já tinha alguns livros que adicionei a essa biblioteca e, portanto, nós vamos ter uma biblioteca de estudo que nos servirá também para apoio ao estudo que vamos fazer. Portanto, aquilo está tudo seccionado por pastas, portanto, vai ser partilhado através do e-mail. Quem tiver dificuldade em aceder ou entender como aceder à biblioteca, não tem problema nenhum, basta apenas dizerem, porque eu também vou demonstrar isso na próxima semana, ok? Portanto, eu vou trazer aqui a partilha, eu vou partilhar convosco aqui uma página de internet e vou fazer tudo passo a passo, mesmo que a pessoa não compreenda logo, ela pode depois ver o vídeo, a gravação, estão a ver? Portanto, daí a importância das gravações, porque se nós não compreendemos algum passo, nós podemos sempre ir ver aquilo que foi dito e perante aquilo que não compreendemos, a gente possa expor as nossas dúvidas. Portanto, é muito importante esta questão da gravação para ficar sempre o registro das nossas coisas. Portanto, primeiro passo, portanto, o grupo do WhatsApp. Segundo passo, recolher os e-mails para terem acesso a essa biblioteca. Portanto, tem lá montes de livros. Depois, já nessas pastas
do estudo, nós vamos construindo um documento, ou seja, eu para a semana vou explicar isto tudo em detalhe, agora estou só a traçar aqui linhas gerais. Portanto, nós, à medida que vão passando as semanas, vamos construindo um documento para ficar um registro. Então, há pessoas que eu vou, ou seja, que vão contribuir com pesquisas e vão ser criadas pastas individuais para cada um, ou seja, há um documento que é o documento final, ou seja, há um documento geral que vai ficar formatado. Mas as contribuições que cada um possa fazer vão ser registadas numa pasta que cada um vai ter. Vai ter lá o vosso nome, portanto, a Filipe, a Marta, a Maria, portanto, vão ter cada um a sua pasta. E as contribuições que cada um de nós possa fazer vão sempre para essa pasta. Ora, depois vamos quê? Vamos recolher essas informações e vamos construir um documento final. É sobre esse documento final que depois nós vamos refletir, imaginando, estamos a estudar um versículo, não é? Versículo 1 do capítulo 1 de Lucas. Então, o que é que vamos fazer? Vamos todos, quem puder, fazer essa pesquisa, mas depois chegamos a um documento final entre todos e as nossas reflexões. Portanto, vamos refletir sobre aquilo que vamos estudando. Portanto, esta parte da biblioteca e deste modo de funcionamento, eu vou explicar tudo para a semana, ok? Depois, deixem-me ver o que é que eu tenho aqui. Pronto, exatamente. Aqui a partilha dos links, portanto, tem a ver com isso. Partilha da biblioteca, partilha da pasta do documento em estudo e partilha das pastas individuais. Portanto, vamos trabalhar sempre online, com estes documentos online e depois até podemos projetar aqui esse documento que servirá para as nossas reflexões. Nós, ao princípio, eu vou tomar aqui um bocadinho a coordenação do estudo, naturalmente, mas a ideia é que depois façamos uma escala de coordenadores. Porque a escala de coordenadores, qual é que é a função do coordenador? O coordenador não é a pessoa que vem dar uma palestra sobre o versículo em estudo. Estão a ver? Portanto, o coordenador do trabalho é a pessoa que dá a palavra a quem quiser falar, é a pessoa que contribui, pode fazer uma reflexão geral no início, mas depois, basicamente, a função do coordenador é passar a palavra e organizar aqui a estrutura do estudo. Estão a ver? Portanto, eu não quero que isto seja um estudo do Filipe a fazer palestras ou a refletir sobre o Evangelho, mas é uma partilha entre todos, ok? Portanto, todos podemos ser coordenadores, todos podemos contribuir e, portanto, não há aqui exclusivismos. Estão a ver? Portanto, a gente fazer esta escala de organização de forma a que todos possamos contribuir e todos também possamos ser coordenadores, está bom? Portanto, com maior ou menor dificuldade, havemos de conseguir esse propósito. Pronto. Eventos futuros para a semana. Vou fazer eu aqui o estudo e baseia-se na parte prática, ok? Quais são os sites que a gente vai consultar, como é que a gente vai pesquisar na nossa biblioteca, como é que vamos procurar fazer pesquisa por versículo, fazer pesquisa por palavra, fazer pesquisa por... Portanto, eu vou trazer isso tudo para vocês e a ideia é que a gente possa tirar dúvidas e é uma conversa, portanto, é a gente tirar dúvidas de como fazer e saber fazer. Portanto, vou explicar tudo direitinho, desde o que é um versículo, como é que se vai procurar, o que é que se há de fazer, que é para que todos nós possamos ter esta visão global, que é para depois então iniciarmos o nosso estudo, ok? Portanto, não importa se é uma semana, se é 2 semanas, se é 3 semanas que vamos ficar aqui. Mas o que importa verdadeiramente é que a gente, quando avance, já saibamos de antemão aquilo que vamos fazer. Porque senão depois desmotivamos. Se a gente não compreende ou se não sabe aquilo que vai fazer, depois fica difícil porque acabamos por nos desmotivar. Portanto, a ideia é um pouco assim. Já que temos
tantas carinhas larocas, não é? Tanta diversidade. Portanto, a minha ideia até era, por exemplo, nós, em vez de fazermos uma pesquisa geral, em que cada um depois pode pesquisar o mesmo, nós poderíamos atribuir algumas tarefas a algumas pessoas. Por exemplo, uns pesquisam Emmanuel, outros pesquisam Amélia Rodrigues, outros pesquisam, portanto, e nós segmentarmos a nossa pesquisa, mas eu depois também estou cá para vos ouvir. Ou seja, podemos experimentar as duas formas, estão a ver? Que é para a gente achar o nosso caminho, porque isto agora é tudo desconhecido, não é? Nunca fiz nenhum NEP também, mas a ideia é, nós, à medida que vamos caminhando, vamos analisar como é que é melhor para nós. Aqui a ideia não é o sistema perfeito, é o sistema melhor para nós, para o nosso grupo. Pronto, depois estava aqui a ler o chat, estou a perder o raciocínio. Onde poderemos aceder à gravação de hoje? Portanto, a gravação de hoje, ela fica gravada, eu vou fazer upload para o YouTube. Nós temos uma lista que está neste momento não listada, onde quem tem o link, portanto, pode aceder a todas as gravações. Portanto, vai ficar lá no YouTube. Eu amanhã é que vou fazer isso, portanto, amanhã já está disponível no nosso canal de YouTube, está bem? Portanto, quem estiver no grupo do WhatsApp, depois também se partilha logo o link do estudo anterior, que é para todos ficarem com acesso a isso, está bem? Qual será a duração das sessões semanais? 2 horas? É exatamente isso, Raquel. Vamos ter 2 horas de estudo, ok? Portanto, se será às 23h30, 21h30 horas de Portugal e 23h30 cessaremos. Portanto, a ideia é exatamente para dar espaço para que a gente possa falar à vontade, para que a gente possa exprimir as nossas ideias à vontade e para estarmos à vontade neste estudo, tá bom? Estava a falar daqui do que vai acontecer em seguida. Portanto, eu enviei hoje uma mensagem ao nosso amigo Aloísio Elias. O Aloísio Elias, ele é coordenador de um estudo que está no YouTube chamado Miudinho. Ele é uma pessoa com muita experiência no estudo do Evangelho. E eu gostava de iniciar com ele o primeiro versículo do capítulo 1. Para quê? Para ele trazer a sua bagagem intelectual e de dinâmica de estudo, para que nós o aproveitemos aqui para fazer as nossas perguntas que nós temos dificuldade. Então, a ideia era, portanto, para a semana fazermos esta demonstração prática de como fazer o estudo. Se o Aloísio conseguisse vir daqui a 15 dias, nós iniciaríamos já o estudo daqui a 15 dias. Imaginando que o Aloísio só consegue vir daqui a 3 semanas. Então, alongaríamos aqui a questão mais prática, ou inclusivamente podia-se fazer aqui uma reflexão sobre o Evangelho de Lucas, ou qualquer coisa assim do género, mas a ideia, ou seja, o começo efetivo do trabalho vai depender também da disponibilidade do Aloísio. Portanto, ainda estou à espera de uma resposta dele. Imaginando que ele não vem, a gente depois logo se arranja, mas a ideia é que gostava que fosse ele a iniciar o estudo connosco, também para nos dar aqui um mote, não é? Daquilo que será o nosso estudo futuro. Mas pronto, é um bocadinho por aí. Portanto, para a semana vamos ter a parte prática de como fazer, conhecer os sites, conhecer como fazer as coisas, e também será um estudo mais de tirar dúvidas práticas de como fazer o estudo, está bem? Pronto, para já eram estas as informações que queria passar-vos, não havendo assim nada, portanto também estou disponível para, se quiserem fazer alguma pergunta ou alguma questão mais prática, sintam-se à vontade. Maria José, faz favor. Estavas a dizer que já tinhas o livro. Sim, já tenho os livros todos. Sim, em relação a mim, estás a pensar em enviar-me por à cobrança, ou como é que estás a pensar que eu faço?
Ok. Maria José, sobre esse aspecto, falamos no final da prece de abertura, de encerramento, está bem? Ah, Só obrigada. para fecharmos aqui o trabalho e depois já fechamos esse assunto, está bem? Desculpa. Muito bem. Então, quem é que quer fazer a prece de encerramento, então? Eu posso fazer, Felipe. Muito bem, Mara. Senhor, fazei de nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levamos o amor. Onde houver ofensa, que levamos o perdão. Onde houver discórdia, que levamos a união. Onde houver dúvidas, que levamos a fé. Onde houver erros, que levamos a verdade. Onde houver ofensa, que levamos o perdão. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar. Consolar que ser consolado. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois é dando que recebemos. É perdoando que seremos perdoados. E é morrendo que vivemos para a eternidade. Amém, que assim seja. Senhor Jesus, te agradecemos por essa tarde, esta noite que se inicia, maravilhosa, Pai. Como é bom estarmos reunidos, Senhor Jesus, no só pensamento, no pensamento, meu Pai, de nos elevarmos, de aprendermos na simplicidade, levando, Senhor Jesus, a nossa contribuição singela para a construção do Teu reino em nossos corações. Fica conosco, Senhor Deus. Fica conosco, Jesus, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Te agradecemos, hoje, amanhã e sempre. Amém. Que assim seja. E que São Francisco nos ajude a compreender o Evangelho.